Nós vamos falar em Efésios 4:17. Se der tempo até as 3 da tarde, até o versículo 32. Brincadeira, né? O tema para a célula: a velha vida e a nova vida. Você que vai compartilhar na sua célula, anote isso, né? Vamos ler o texto? Diz assim a palavra do Senhor: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade e proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. E nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Esse é o texto que o Senhor tem para nós nessa manhã. A pastora Beth ministrou domingo passado, trazendo o início desse capítulo 4 para nós, trabalhando no nosso coração sobre a unidade e a maturidade dentro do corpo. Porque agora nós pertencemos a uma família. Nós olhamos, querido, para os capítulos iniciais, 1, 2 e 3, e nós vemos Paulo trazendo a explicação aos irmãos da salvação pela graça. Ele quer ajudar a entender, né, a nossa nova e maravilhosa natureza como filho de Deus. E ele traz ali para nós a salvação pela graça, ele traz para nós o quanto que nós somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Né? O capítulo 3, o pastor Ederson ministrou sobre que agora nós pertencemos a uma família. 3:6 diz assim, significando que mediante o evangelho, os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo. Né? Paulo ele está falando aos efésios, aos gentios, e agora eles são membros de uma mesma família. Em Cristo Jesus, judeus e gentios se tornam um povo só, se tornam uma família só. E no capítulo 4 trabalha a questão de unidade e maturidade dentro desse convívio. Pensam, pessoas que vêm do paganismo, pessoas que vêm da idolatria, convivendo com judeus, que levavam a lei de Moisés, né, como via de regra e salvação, agora juntos se adaptando para viver o cristianismo. É uma nova aliança agora no sangue de Jesus, no qual nós recebemos a remissão do pecado, no qual é o único nome pelo qual nós somos salvos. Então, na mente não é mais por obras, Paulo explica ao judeu e também ao gentil, que eles agora são membros de uma família. Então, no meio de toda essa diferença, tem que haver unidade. Né? Aqui existem pessoas de várias denominações que vieram de várias outras religiões, talvez pagãs no passado, mas que agora entram para o cristianismo. E tem que haver unidade, tem que haver um compromisso com maturidade, tolerância, humildade, paciência, ser dócil,
E é isso que a pastora trouxe, né, na mensagem do domingo passado, né, essa unidade que leva à maturidade, com uma responsabilidade que nós temos um com o outro, do quê? De ensinar uns aos outros, crescendo, quando o corpo é bem ajustado, com o auxílio de todas as juntas, ele cresce naquele que é o cabeça, Cristo. Então, um corpo bem ajustado, unido, ele vai crescer. Então, está chegando gente nova, sendo inserida na família de Deus, e precisa ser direcionada, precisa ser tratada. E nos textos anteriores, Paulo orou 2 vezes ao Senhor, pedindo que o Senhor abrisse o coração dos irmãos para crerem nessa salvação pela graça. E também orou para que eles fossem fortalecidos pelo Espírito para essa vocação. Agora, no 4, que a Beth começou semana passada, ele começa o versículo 1, se o Albert quiser pôr aqui só para a gente relembrar como contexto, né? Ele começa de uma maneira diferente. Como prisioneiro no Senhor, eu peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado ou da vocação que receberam. Ele não está rogando a Deus agora. Como a pastora trouxe e disse, agora ele traz para a prática. A partir agora do 4, ele vai trazer a responsabilidade. É assim, Deus fez a parte dele. Jesus morreu na cruz, vocês são salvos pela graça. São co-herdeiros com os judeus, membros de uma mesma família. Agora ele vai trabalhar sobre a nossa responsabilidade de manter a unidade, de serem maduros, de nos comportar dentro desta família, em Cristo Jesus. Então, o paganismo vai ter que ser deixado de lado, né? Aquela vida de prática da lei como regra de salvação vai ter que ser deixada de lado. E agora uma fé verdadeira em Cristo Jesus, que nos salva e nos transforma. Então ele vai trazer isso, viver de uma maneira digna da vocação, apelando a quem? Aos irmãos. Então hoje é um apelo à igreja, mais uma vez, ele vai continuar apelando aos irmãos para viver aquilo que nós aprendermos de Cristo. Uma vida de santidade, uma vida agora de pertencer a esta família. Então essa vocação é que nós recebemos gratuitamente no amado. Nós recebemos ela gratuitamente em Cristo. Essa vocação de sermos membros da família e co-herdeiros com Cristo. Então ele vai trazer uma exortação de ensino, dando direção ao estilo de vida que agora deve ser adotado, diferente do anterior, diferente de ambas as situações dos anteriores, né? Não importa para nós e para eles o que viveram antes. O que importa é que você agora, pelo sangue de Cristo, mediante a fé, é membro dessa família. Amém? E membro desta família, né, você tem acesso, né, há muita coisa boa na obra da cruz. A regeneração, a transformação, ser membro dessa família. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, ele vai trabalhar conosco a partir do 17, essa condição, que as coisas velhas vão precisar ser deixadas para viver o novo de Deus, nessa família que você está inserido agora. Né? E a observação maior para nós, que nós entendemos, que Éfeso era uma cidade pagã, que vivia uma idolatria a uma deusa chamada Artemis, né, ou Diana, dependendo da versão, né? E ali era um grande centro de adoração a essa deusa. Então, era algo que estava entranhado neles, né? Apesar da nossa natureza adâmica, né? Também está entranhado em nós. Desde criança eles respiram esse ar de idolatria, esse ar de paganismo, e agora eles precisam adotar um novo estilo de vida. Essa influência tem que ser deixada. Então, na nossa vida não é diferente. Nós temos inúmeras influências que vieram do passado e que talvez ainda hoje você precisa deixar para trás. E nós vamos olhar para esse texto e ver o que Paulo nos ensina de uma maneira maravilhosa. Mais uma vez, a revelação de Paulo é nível hard, né? É um nível maravilhoso e nós vamos olhar para o contexto. Então vamos pontuar como de costume, versículo a versículo. 17. Vamos lá. Vamos ao contexto. Acompanha aí, a Bíblia aberta, leitura, vamos para cima. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então, mais uma vez, ele insiste como no início. Rogo a vocês, irmãos. Ele não está rogando a Deus. Ele está falando diretamente àqueles que ele está se correspondendo por carta, aos irmãos, né, que vivam de maneira digna da vocação que receberam, esse chamado a ser família de Deus. E agora eu insisto, no Senhor insisto.
Ele foca nisso. No Senhor eu insisto. Essa expressão nas Bíblias aí pode estar de diferentes maneiras, né, interpretadas aí na Bíblia. Pode estar pelo Senhor insisto, na autoridade do Senhor insisto, em nome do Senhor eu insisto, em comunhão com o Senhor eu insisto. Mas o que ele quer dizer nisso? É que ele quer dar uma instrução transmitido àquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está transmitido como alguém que aprendeu de Cristo, né? Que é com quem ele se encontrou, com quem ele recebeu essa revelação. Ele fala que o evangelho que ele recebeu não foi dado por homens, mas foi dado por revelação. Então, no Senhor, eu vou direcionar algo aqui. Né? Eu vou dizer algo a vocês, uma conduta que se deve adotar. No Senhor eu estou dizendo isso. É como se ele estivesse falando assim, Cristo estivesse, né? Aqui diria desta maneira, né? Porque em Cristo eu aprendi e vou transmitir isso para vocês. É como se ele estivesse dizendo isso. E aí vem a exortação inicial, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Paulo deixa claro de forma negativa aqui, ó, não se deve mais viver como viviam os gentios antes, né? Vocês não devem mais viver a vida de antes. Vocês devem abandonar agora toda a prática do paganismo, toda a idolatria a Diana, todo aquilo que não condiz com agora essa família no qual você foi inserido. Então ele vai dizer para os irmãos gentios, como nós somos também, agora eles não podem mais viver como antes. Né? O seu estilo de vida, né, não é o correto agora dentro da família. Dentro da família em Cristo, no qual você foi co-herdeiro com Cristo gratuitamente, você tem que abandonar, deixar totalmente esse estilo de vida do passado. Deixa o seu passado, vem viver um novo em Cristo agora, né? Você consegue olhar, fazer uma pergunta para nós como igreja, você consegue olhar para a sua vida hoje, né, o seu estilo de vida hoje como um seguidor de Jesus, como um cristão, e ver diferença da sua vida de antes da sua conversão? Tem uma diferença? Você é um gentil convertido hoje, mas antes não. Tem diferença? Ou se misturar com os gentios lá de fora, ninguém consegue enxergar a diferença. Ou talvez você mesmo não enxergue a diferença. Você já parou para analisar sobre isso? É que nós, né, agora pertencemos a uma família, isso precisa ser visto? Isso precisa ser notável nas nossas vidas? Então, Paulo ele vai trazer isso para nós, esse conselho, a deixar essa velha vida. Ele vai instruir dessa maneira, que não vivam mais na inutilidade dos seus pensamentos. Os nossos pensamentos eram inúteis na maioria das vezes. Né? Vamos pensar e vamos avançar no 18. A condição da nossa velha vida vai estar expressada aqui em alguns versículos e outros textos que o Senhor me levou. A condição de um gentio incrédulo, a nossa velha natureza adâmica. 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. 19 já. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Começa falando que estão obscurecidos no entendimento. Obscurecido no entendimento, né? Isso é falta de entendimento a respeito do quê? Da verdade, a respeito daquilo que tem poder para nos salvar, as boas novas do Evangelho. Sem a iluminação do Espírito Santo, não há possibilidade. Eles não conseguem reconhecer valores morais, né? Muito menos valores espirituais. É o que nós vemos aí fora na sociedade. Ainda que, por causa das leis morais, muitos ímpios aí fora conseguem ainda obedecer, ter uma conduta dentro da sociedade que vai passar beleza. Mas verdades espirituais, sem o abrir dos olhos do Espírito Santo, continuam obscurecidos no entendimento. Isso que Paulo roga atrás, para que
Deus iluminasse o coração deles, né? O íntimo, abrisse os olhos espirituais para eles compreenderem isso. Então, um gentio não convertido continua obscurecido no entendimento, né? Aí ele segue separado da vida de Deus, permanece na condição pós-queda de Gênesis, né? Pós o pecado de Adão. Um gentio não convertido, que ainda vive no paganismo, permanece sem Deus, permanece nas trevas, permanece ignorante, permanece morto, porque é o que a palavra diz que nós estávamos em Efésios 2, né? Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, eles permanecem ainda mortos, permanecem ainda condenados, né? O homem só encontra vida em Cristo. Um texto para mim, Albert, aqui, 1 João 5,12. O homem só encontra vida em Cristo, irmão. Não tem possibilidade, ó. Só em Jesus é possível encontrar a vida. Sem Jesus é morte. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso é fato para nós, né? E viver naquela inutilidade é continuar nessa condição de coração obscurecido, no entendimento, separado da vida de Deus. E agora não. Vocês estão inseridos numa família. Vocês, né, receberam o Espírito Santo da promessa, e nós vamos ver mais adiante, né? Então, quem está separado da vida de Deus permanece condenado, permanece morto. E continua o texto para nós, né? Devido ao endurecimento do coração, o estado de morte, né? É a futilidade no qual os gentios incrédulos estão, né? Não é acidental, sabia disso? Permanecer morto, permanecer na condição em que eles estão, não é acidental, mas é o resultado, né, de uma ignorância que estão da falta da iluminação desse Deus, né? O que deixa claro para nós, eu quero já pedir, coloca um texto para mim, Romanos 1,18, Albert, que essa ignorância em que estão não elimina deles a culpa, tá? Que tem origem em corações teimosos, corações obstinados, porque vem da nossa natureza adâmica, tá? E isso aqui, não, a ignorância deles não vai isentar, né, de culpa, porque estão condenados. Permanecem sem Cristo, permanecem mortos, permanecem sem esperança. Então não vivam mais nessa inutilidade dos pensamentos. Nós vamos olhar para esse texto de Efésios também, junto com uma parte aqui de Romanos 1, para que você possa ter ideia. Vamos ler do 18 ao 23, para você entender um pouco disso. O endurecimento do coração dessas pessoas. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Vamos só compreender um pouco aqui. Todos são indesculpáveis, e olhando até a expressão de toda a criação, toda a beleza, né, todos os detalhes da criação expressa um Deus que criou todas as coisas, né? E há um ser soberano que criou tudo por meio da sua palavra, né? Diante de cada evidência da existência desse Deus, todos se tornam indesculpáveis. 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de um Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros e quadrúpedes e répteis. Que é o que aconteceu aqui também nos Efésios, né? Eles adoravam uma imagem, uma deusa Diana, obscurecidos no entendimento, os seus pensamentos se tornam fúteis e insensatos. E assim é na nossa vida, antes de conhecer Jesus. A perda, né, dessa sensibilidade que vai estar no versículo 19,
né? O nosso coração longe de Deus acha tudo isso normal. As práticas de antes não pesam sobre nós. Trocamos agora de um Deus criador por coisas criadas. Um Deus que criou tudo, nós deixamos de adorá-lo para adorar coisas que nós criamos com as nossas mãos, com madeira, com barro e outras coisas. Né? Isso acontece. Por quê? Perda de sensibilidade, querido, e o endurecimento do coração. Segue, né, no versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. É o 19. Essa perda da sensibilidade, né, moral, está desde a queda, né? Desde quando nós desobedecemos ao Senhor. Isso traz para nós um cinismo, uma falsidade, né, um descaramento, uma arrogância diante de Deus, diante dos homens. E isso leva a uma vida sem restrição de consciência. Não tem restrição de consciência. Erramos, falamos, mentimos, enganamos, né, tratamos, né, pessoas de várias formas, adoramos deuses que são deuses mudos, uma ignorância tremenda, né? E sem nenhuma crise de consciência, sem nenhum peso de culpa, sem nada de tristeza no nosso coração. Né? O resultado disso tudo, né? O resultado final dessa irresponsabilidade moral, no qual o pecado corre na veia, né? Por causa da descendência de Adão, antes de Cristo, de conhecer a Cristo, né? Esse desejo desenfreado pelo pecado, na sequência de Romanos vai dizer, e parece contraditório, mas não é, que devido à inclinação nossa já pelo pecado, tá entre todos nós aqui, todos que ainda não conheceram Cristo e nós que conhecemos, sem o Espírito Santo, nós nos inclinamos porque é errado. Nós nos inclinamos aos desejos da carne, né? E ele endurece o coração. Ele entrega as pessoas às suas próprias paixões. E quando Deus entrega você ao seu próprio sentimento, a degradação, a destruição vai ser fato. Vai acontecer. Você vai se destruir sozinho, porque Deus entrega a eles as suas próprias paixões, aquilo que está na mente deles. Né? O endurecimento do coração do faraó no Egito já é inclinado a ter um pensamento de destruir o povo. Então, aquele castigo, aquele endurecimento já era algo que estava, né, dentro, né, do coração de Faraó, mas Deus, em sua soberania, ele endurece o coração de quem ele quer e salva quem ele quer. Enquanto ele não iluminar, né, vai continuar nessa condição. Vamos ler do 24, Romanos 1, 24 e diante, para você ver qual que é a realidade da nossa velha vida, de um coração obscurecido, de alguém que está separado de Deus, de alguém que perde a sensibilidade, anda de uma maneira desregrada. E a degradação só vai piorando, piorando, piorando. E não é esse estilo de vida que ele quer para a família em Cristo. Ao 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Quem entregou aqui? Deus. Deus entregou as pessoas que já estão nessa condição a essa
né, degradação moral, a cada vez se afundarem mais. Essa é a vida de qualquer ser humano sem Cristo. É a vida de um gentio incrédulo em Éfeso, em Maringá, em Santo Antônio da Batina, lá na Espanha, no Japão. É essa condição de vida de alguém distante de Deus. Perde totalmente a sensibilidade e a cada dia um abismo sem fim. Pois o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida. Então, ele traz isso para nós aqui, né? 29, tornando-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, só qualidade top, hein? Misericórdia. Presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Essa é a condição de um gentio incrédulo, entregue às suas próprias paixões, obscurecidos no entendimento, separados de Deus. Quantos de nós também não fomos assim, irmão? Sinceramente, quantos de nós talvez não tivéssemos 99% dessas características lindas aqui dentro da nossa vida? E Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. Ele nos resgatou e nos amou quando ainda estávamos mortos em nossos pecados. É nessa condição terrível aqui que ele nos amou. Mas graças a Deus pelo seu ensino, graças a Deus pelo seu Espírito, graças a Deus pelas boas novas do Evangelho e de homens como Paulo, que estão ensinando a um novo comportamento para mim e para você, porque nós somos salvos gratuitamente. Nós somos cordeiros como judeus, agora tem a mesma família. E agora em Cristo não é esse estilo de vida que ele quer para mim e para você como igreja. Não é essa condição terrível aqui, que para resgatar nós dessa tragédia de vida, ele mandou seu filho lá na cruz para morrer por meus pecados, pelos seus pecados, por toda essa sujeira aqui, por causa do seu amor para comigo e para contigo. Então ele quer ensinar um estilo de vida agora. O estilo de vida é ensinado, é adotado por Cristo. O maior exemplo para nós. E nós vamos olhar para isso aqui. A degradação é tão grande, e você vê um texto claro aqui para nós. Que a degradação é tão grande que aquilo que aprova, e que hoje existem igrejas inclusivas, e que aceitam essa condição. O texto muito claro, que eles se inflamaram de paixão, homens por homens, fazendo aquilo que é errado diante de Deus. Eu quero frisar isso aqui, para que você tenha também em mente. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homem. Deus reprova isso. Mulher com mulher, homem com homem. Isso, biblicamente, é reprovável. É uma condição de alguém que está sem Cristo, sem Deus, separado de Deus. Porque quando vem a mudança, assim como qualquer outro pecado, como calúnia, como presunção, como homicídio, como rivalidade, como engano, como malícia, como cobiça, assim como todos os outros pecados, isso aqui é reprovável diante de Deus. Mas não porque uns pecados são aceitáveis e outros não. Entende? A nova vida precisa ser vista. O velho homem precisa ser deixado. Então, alguém que vive em qualquer uma dessas condições, quando vem para a família em Cristo, precisa abandonar o pecado. Essa é a realidade para nós. Amém? Então, vamos ao 20 em diante. Aqui começa, uma instrução ainda mais prática de Paulo. O ensino. Todavia, 20, começa já de uma maneira maravilhosa. Todavia, contudo, sendo assim, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo,
De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Tá? Nós sempre zelamos aqui, não vamos nos cansar de falar. Jesus é o centro. Jesus é o nome sobre todo nome. Jesus é o que te salva. Não é Jesus e mais alguma coisa. É só Jesus. É só crer em quem Cristo é. Então, é isso, Jesus. Então, aprender de Cristo é algo aqui aplicado verdadeiramente no pessoal, pois aprender da palavra é literalmente aprender de Cristo, que é a palavra, que é Deus. Né? Então, quando nós aprendemos acerca das boas novas, da sã doutrina dos apóstolos, nós aprendemos de Cristo. E de fato, nós ouvimos falar dele, sim ou não? Quem já ouviu falar dele? Você está aqui ouvindo falar desse Jesus. E nele nós somos ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E Paulo zela por essa sã doutrina. Ele fala ao Gálatas, se alguém ensinar outro evangelho diferente do que ele está ensinando, se até anjo ensinar, que seja amaldiçoado. Porque o evangelho da salvação está em Cristo Jesus, na obra da cruz. E nós ouvimos falar de Jesus, a exposição da verdade, que é a palavra, e através da palavra nós temos comunhão com o seu Espírito, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Quando vocês ouviram e creram no evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nós ouvimos a verdade, aprendemos de Cristo. E o que você lembra que você aprendeu de Cristo, irmão? E aprender da palavra? Quantos exemplos dentro do texto e de olhar para a vida de Jesus? A primeira lição que nós aprendemos, que fica gravada no nosso coração, é o amor de Jesus por nós. Que nos amou de tal maneira, expressado aqui esses dias no culto da família, um amor que não há como medir, um amor que tem a capacidade de te amar e te enxergar como você estava lá em Romanos 1 e te amar do mesmo jeito. Falar, eu escolho te amar assim, mas eu não vou te deixar assim. Meu Espírito vai completar a obra que começou antes da fundação do mundo. E antes de qualquer um dos seus dias existir, ele já tinha te escolhido, irmão. E ele já tinha escolhido para transformar aquele coração de pedra em um coração de carne. Um coração desobediente, um homem obediente, cheio do Espírito, cheio de amor, e hoje dá vida pelos seus. É isso que ele faz. Você se depara com um amor que transforma o teu coração, que te enxerga mal, que te enxerga caído, que te enxerga morto. E você aprende o que é um amor verdadeiro em Cristo Jesus, que me amou e te amou da maneira que nós éramos. É olhar para Cristo, olhar para a palavra e ver a sua graça e ver o seu amor escancarado sobre nós. E não importa, né? A condição que nós estivéssemos, ele nos alcançou. Conhecemos a sua humildade, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar. Ele não quis ser maior do que eu, Paulo. Ele não quis ser maior do que você. Ele veio para servir a minha vida e para servir a sua vida. Ele veio para ser servo. Ele veio para dar um exemplo de conduta e ética cristã, de que o maior tem que ser o menor, de que nós precisamos ter uma conduta cristã olhando para a humildade de Cristo e imitar, é o que Paulo fala aos Filipenses, eles em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia pegar. Olhamos para ele e aprendemos a ser humildes. E a aula do domingo passado, a humildade para manter um vínculo dentro da família de Cristo é essencial. E nós aprendemos de Cristo a ser humildes. Aprendei de mim também que sou manso e humilde de coração. Manso, fácil de tratar, sabe ouvir, fala menos, ouve mais, obedece, aceita. Ontem nós ouvimos, que o homem tem dificuldade de ouvir não,
mas nós precisamos ser humildes. Conhecemos de Cristo a verdadeira e a extrema obediência, que foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e deu um nome sobre todo nome, porque ele obedeceu. E alguém que não vive nessa conduta, ele vive em desobediência. A linha do pecado começa na quebra da lei, na desobediência. Pecado é transgredir a lei moral de Deus. E começa onde? Desobedecer. E nós aprendemos de Cristo que é a verdadeira obediência. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, contudo, não seja feita a minha, mas a sua vontade. É obediência, sofrendo o que for. Aprendemos de Cristo misericórdia, irmão. Isso ainda eu tenho que aprender mais, e talvez 99% da igreja também. Misericordioso como Ele é conosco. Difícil. Pensa numa coisa difícil. Queremos medir os outros pela nossa forma, pela nossa conduta. Mas não é dessa forma. A misericórdia, ela tem que triunfar. Ele deseja de nós isso. Misericórdia. Devemos julgar e tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. E Ele nos tratou com a misericórdia, que é a razão de não sermos consumidos. Conhecemos a sua sabedoria. Meu Deus, cada ensino que Jesus nos deu, cada sermão que Jesus fez aqui na palavra, não podíamos lembrar de alguns, quando eles trazem a mulher surpreendida em adultério. A lei mandava matar. Jesus, sua sabedoria imensa, e não tem pecado aí, irmão. Dá uma pedrada aí, olha para o irmão do lado e dá uma pedrada nele, se você não tem. Pensa numa sabedoria e quantas outras que Jesus ensinou aqueles homens, e nós conhecemos, porque temos Ele aqui, ó, acesso. Então nós aprendemos que nós devemos também ser sábios, dom de Deus, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom, amor, dom, fé, dom, tudo recebido do amado. Aprendemos de forma prática, olhando, ouvindo, e recebemos aqui dentro. Está difícil de compreender só de ler e de ouvir? Tem um bônus. O Espírito está dentro para fazer você compreender, para moldar o seu coração e completar essa obra. E sabe mais que vem junto? Aprendemos o seu poder, poder de transformar, poder de curar qualquer um de nós. Não há ninguém aqui que Jesus não possa curar, não possa transformar. Então nós aprendemos dele que gentil e judeu podem ser curados, transformados, inseridos na família de Deus, porque o poder dele é maior do que qualquer coisa. Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Tem algum governo maior que Cristo? Tem algum principado maior que Cristo? Tem alguma enfermidade maior que Cristo? Nem a morte venceu o nosso Cristo. E esse poder está em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, através do seu poder que atua em nós. O poder que nós rogamos para resolver a nossa vida está dentro, por meio do seu Espírito. E não é poder para transformar você e fazer você largar essa velha vida de pecado. Quando conhecemos esse amor, Albert, quando conhecemos esse Cristo, do qual nós aprendemos, nós conseguimos ter um pouco da dimensão do que Paulo fala em Filipenses 3:7, que nós devemos pensar a respeito disso, quando você conhece verdadeiramente esse Jesus. A palavra diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, porque eu perdi todas as coisas e as considero um esterco para poder ganhar a Cristo, ser encontrado nele, não tendo
a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a graça em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Eu considero tudo perda, irmão. A justificação pela lei, que era um judeu, é perda, porque agora a minha justificação é pela graça, ele entendeu? E é maior que tudo isso, é maior do que a linhagem, é maior do que o reconhecimento do sinédrio, de um fariseu, é maior do que qualquer coisa. Então não há dificuldade em considerar esterco. Agora, para a minha vida e para a sua, o que Romanos descreveu, aquilo ali é esterco, é lixo. E isso precisa ser deixado, precisa ser abandonado, porque 1000 vezes melhor é estar em Cristo, é conhecer a Cristo. A gente às vezes não tem a dimensão do que é ser encontrado nele, do que é conhecer ele, do que é estar arraigado nele, conectado na videira. Ele é a videira, nós somos os ramos, estamos conectados nele, sem ele nada podemos fazer. É Cristo, sempre é Cristo. E nós precisamos ser encontrados nele. E quando conhecemos verdadeiramente, vamos entender o que Paulo fala. É tudo perda, é tudo esterco. Aquela vida não é nada perto desse Cristo. E ele continua o conselho aos convertidos judeus, né? A nós, aos gentios, perdão. 22. Carmelito, você pega mais um pouquinho para mim fazer um favor? A garganta seca aí. Passei mal essa noite, irmãos. Orem por mim também. 22. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Aqui ele vai trazer cada vez mais profundamente a direção ali para eles. Quanto à antiga maneira de viver, então você tem que se despir do velho homem. Os novos convertidos precisam fazer o quê? Romper com o passado, deixar para trás, obrigado, Carmelito, deixar para trás a vida de pecado, deixar para trás a velha natureza pecadora, deixar para trás o paganismo. Paulo deixou a questão seu pensamento da justificação pela lei e serem renovados no modo de pensar. Mudança de pensamento, metanoia, conversão genuína que acontece de dentro para fora, dentro do nosso coração. Agora vivemos uma vida daí em conformidade com Ele, porque a velha vida tem que ser deixada, tem que se despir daquela vida pecaminosa, se revestir do novo, renovado no modo de pensar, criado para ser semelhante a Ele, semelhante a Jesus, em conformidade com a verdade da palavra. O velho homem precisa ser deixado realmente morto na cruz e ressuscitar um novo em Cristo. Um novo homem. O Adão morreu, agora nasce um Cristo. Amém? Renovado pela mente. 25. Para nós, agora ele vai trazendo mais especificamente algumas coisas que precisam ser abandonadas. E vai apertando aí, irmão. Pega o que serve para você. Pega aí aquilo que talvez vai fazendo uma análise da sua vida aí. Agora ele vai quase que desenhar para nós. Paulo ele vai falar de uma maneira aqui que é como se ele pegasse um quadro assim, ó, e fosse desenhando para mim, para você. Não tem como não entender o que Paulo vai falar aqui. Vamos observar junto essa instrução poderosa da regeneração, observando, o poder da regeneração acontecendo, é algo maravilhoso.
25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Deixou o velho homem. Abandonou a mentira. Deixou. Aí o novo. E falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Contraste. Deixa a velha vida. Abandona a mentira. Quem é o pai da mentira? Diabo. Né? E agora fale a verdade a quem? Ao seu próximo. Né? 25. Abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E nós não éramos membros do mesmo corpo. Eles não eram mesmo do mesmo corpo. Mas agora, judeus e gentios são membros de um mesmo corpo. Quem é o corpo? A igreja. Quem é o cabeça? Cristo. Então você não deve mentir uns aos outros, e sim falar a verdade, porque o pai da mentira é o diabo. E quem é a verdade? Jesus. Ele é a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. E nós somos membros do mesmo corpo, somos uma família. E a família de Deus não há lugar para mentira. No meio da família cristã, não há lugar para mentira. Porque a mentira é do diabo. A verdade às vezes vai doer? Vai. Mas é o que tem que ser dito. E é o que tem que estar na vida de um cristão. 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, para não dar lugar ao diabo. O que quer dizer com isso aqui, irmão? O cristão deve controlar suas emoções para não agir com palavras, atitudes ou decisões pecaminosas, sabe? Deixar esse momento de ira, de discussão, às vezes quando inflama as coisas, você se irrita, você fica nervoso, né? Você controla as suas emoções para que não se torne um pecado, para que não saiam palavras que já não tem como voltar para trás, porque não é o que entra que torna o homem puro, é o que sai. E depois que a palavra saiu, o que tem que ser feito? Entrar na fila do arrependimento, da vergonha, da responsabilidade e de falar a verdade. Errei, pequei contra ti, me perdoa. Aí é uma hombridade, é uma honestidade, é uma verdade. Então, não fiquem irados. Quando ficarem, se ficarem, não pequem. Não deixe que isso se torne um pecado. Né? Não deixe que isso rompa relacionamentos. Não deixar o sol se pôr significa resolver conflito o mais rápido possível. Buscar a reconciliação o mais rápido possível. Eu tenho que pedir perdão antes que o sol se ponha. Você vai ficar cuidando do horário lá. É um ensinamento para se tratar o mais rápido possível. Porque se essa ira for alimentada, ela vai abrir espaço para a amargura. A amargura vai abrir ressentimento, mágoa, dor. E isso vai ser uma porta para quem entrar? O diabo. E é o que o texto diz para nós. Então, resolvam a situação antes que o sol se ponha. Resolvam a situação rapidamente. Né? Tenham essa capacidade de enxergar e, ao irar, perdoar, tratar, reconciliar, expor, para que não dê lugar ao diabo. E o inimigo, ele anda ao nosso redor como um leão, procurando que ele possa devorar. Então, talvez no momento de ira, a discussão aflora, o diabo entra, causa briga no casamento, dorme virado um com o outro. Aí eles usam a expressão, né? Você vê várias fotos aí no YouTube, na rede social, o casal dormindo de costas virado para o outro e um espírito maligno no meio, né? Há um texto aqui para poder trazer uma base de entendimento para você. Então resolva a questão. Isso não é só em casal, é dentro do corpo. 28. Aqui é maravilhoso, olha a obra de transformação. O abandono do velho e o novo nascendo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Podemos ver isso aqui na nossa vida.
a vida de muitos, talvez aqui dentro, que foram transformados pelo Evangelho. Quantos de nós no passado não roubamos, não furtamos para prejudicar os outros, né? E agora, regenerados, assaltantes, trabalham para ter o que repartir com os outros. Mentirosos, né? Trabalham, né? Aqueles que enganavam. Nós conversamos às vezes lá na casa de recuperação, Márcio. Quantas vezes enganávamos mãe, vó, ia lá, fuçar na bolsa, pegar o dinheirinho da aposentadoria para beber um álcool, para fazer uma coisa ou outra, né? Nós temos aqui exemplo. Aí o Ivão transformou, Deus regenerou, né? Pagou na justiça, né, meu irmão? Falo dele que ele tem vergonha de falar o passado. Quantas vezes assalta mão armada, trabalha, e às vezes para ter o que repartir com quem está lá na rua. É o evangelho prático aqui, ó, dentro da casa aqui, ó. Tá entendendo? Quantos de nós não vemos essa obra maravilhosa acontecendo na nossa vida? E é o exemplo, ó, deixa a vida passada. Entenda que um ladrão pode agora trabalhar honestamente, porque ele é regenerado em Cristo. O velho homem morreu na cruz, ressuscitou um novo, e agora tem um espírito dentro dele que antes de roubar para prejudicar o próximo, agora ele trabalha porque ele pensa em ter o que repartir com os outros. Eu já fui abençoado várias vezes aqui por irmãos que trabalharam e decidiram repartir. E quantas vezes o Senhor nos surpreendeu em necessidade. Vocês conhecem quantos milagres eu já contei na nossa vida? E já está caminhando para mais um. Breve tem mais um. Já está decretado. Jeová, Rafa e Jeová de igreja entrou em ação. Eu quero só louvá-lo. 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças que ouvem. Paulo ensina que o cristão deve cuidar das palavras que fala. Isso aqui tem que ser no nosso coração, como via de regra e conduta. A palavra torpe refere-se à conversa ofensiva, destrutiva, que não tem nenhuma pureza espiritual. Conversas que destroem, não edificam em nada. Conversas que, em vez de trazer benefício, destroem. Inveja, calúnia, né? Falso testemunho, mentiras, palavrões, palavras que não condizem com a conduta cristã. As nossas palavras, segundo Paulo, devem servir para edificar. Diz comigo aí, edificar, encorajar uns aos outros. Palavras que vão trazer ânimo. Está cabisbaixo, está desanimado, está para baixo. Às vezes precisa de um incentivo. Às vezes precisa ser corrigido. Palavras que vão edificar a nossa vida. Então é para isso que nossas palavras devem atender às necessidades dos nossos irmãos. É o que nós aprendemos de Cristo. As palavras de Cristo não eram lançadas ao vento. Né? As palavras dos apóstolos não eram lançadas de qualquer forma. Elas vinham direto, né, a um objetivo. A fala do cristão tem que transmitir graça, amor e sabedoria aos que ouvem, para que o evangelho se torne, então, atraente. Ou está lá fora e é um agente secreto, ninguém sabe que é cristão. Por quê? Porque a linguagem é do paganismo. A linguagem é totalmente desproporcional de 99% das palavras que diz não aproveita 100, não aproveita nada. É uma tragédia atrás da outra. Então a gente precisa cuidar disso e ele ensina a nós deixarmos isso para trás. Irmãos, e no começo da minha conversão eu falava de cada 10 palavras, 11 era palavrão. Até que Deus entrou e a Dani no começo ainda dava umas corrigidas, depois não precisou não falar mais não, porque o Espírito Santo está dentro e ele fala o que deve ser dito e o que não deve. Amém? 30. Estamos chegando para o final já, meu irmão. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo está dizendo que tem uma forma de entristecer o Espírito Santo. Está claro que, Senhor, mas tem como, hein? Tem. Paulo está dizendo que tem. Então tem. Vai discutir com o Paulo? Resolve. Né?
Então, Paulo ele alerta que o pecado e a desobediência entristecem o Espírito Santo. Que habita em quem? No cristão. Ele habita em mim e você. E o texto diz que é o qual vocês foram selados. É o que está lá no começo de Efésios, né? Quando nós ouvimos e cremos, acho que é Efésios 1, 13, se eu não me engano. Aqui tem que estar quente na nossa mente ainda. Né? Quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, foram selados com o Espírito Santo da promessa, e que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aqui ele relata novamente. Não entristeçam o Espírito Santo, qual vocês foram selados para a redenção, para a salvação. Então, sim, o Espírito está aí, dentro de nós. Você acha que quando você vai fazer uma presepada, ele sai? Olha, eu não vou participar disso aí não, mas está ali dentro. Né? Então, querido, o Espírito Santo foi dado como selo de pertencimento, garantia de salvação, a redenção final. Por isso o crente deve viver em santidade, em amor, em obediência a Deus. Entristecer o Espírito Santo é resistir à sua vontade, é agir de forma contrária ao caráter de Cristo. O versículo nos chama a valorizar a presença dele em nossas vidas diariamente. Nós somos templo do seu Espírito, habitação, não é hotel que vem só para passar um dia e vai embora. É morada. Ele fez morada. Às vezes a gente se expressa até, Senhor, o Espírito Santo nos visita. Visita não, ele mora dentro. Ele não visita, ele mora. E toda atitude é vista. O pastor às vezes não vê. A mãe, o pai não vê. A esposa não vê. O esposo não vê. Mas o Espírito vê. Aquele que tem os olhos como chama de fogo vê. E atos pecaminosos entristecem. O sacrifício tem que significar alguma coisa. A obra da cruz tem que trazer um peso. E a velha vida precisa ser deixada. Então, Paulo traz isso. Cada um dos pontos aqui. E chega no 30 para falar. A velha vida precisa ser deixada para você não entristecer o Espírito Santo que habita em você. Vocês precisam entender, gentil e judeu, que é assim que funciona. E nós precisamos entender. 31, nós vamos caminhar para o final. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esses versículos aqui são maravilhosos também. Ensina que o cristão deve abandonar sentimentos e atitudes que destroem relacionamentos. Como a amargura, a ira, a gritaria, a maldade. Tem a ver com apaziguar a ira antes, no anterior. Em Hebreus fala, acho que Hebreus 12, que sem santidade ninguém vai ver o Senhor, mas que ninguém se exclua da graça de Deus, deixando que uma raiz de amargura brote no seu coração, contaminando a muitos. Porque se a raiz de amargura brotar e você não conseguir liberar o perdão e ficar com o ressentimento, você vai contaminar todos que estão à sua volta. Mas o Beltrano fez isso. Mas o Ciclano fez aquilo. Se afasta dele. Inflamou. Se priva da graça porque não perdoou. E a palavra diz: se vocês não perdoarem, não sereis perdoados. Você entende como que alguém se priva da graça? A palavra diz: se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então, quando tem mágoa e ressentimento, você não libera perdão, você está se privando da graça. Porque a graça, ela ensina a perdoar. E o texto termina com perdão. Então, a gente tem que se livrar de amargura, de indignação, de ira, gritaria. Quem que gosta de viver em um lugar com gritaria? Vai resolver as coisas tudo no grito. Nem no truco é bom. Você vê uma gritaria, quebra a mesa e coisa. Então, é maldade, toda maldade. Tudo isso aqui, põe tudo num pacote e entende que tudo isso aqui é maldade. Tudo isso aqui é velha vida. Em lugar disso, Deus nos chama para uma vida de bondade, compaixão e perdão. É o que Ele traz.
A nova vida é longe de tudo isso. E agora é compaixão, perdão, né? Como Cristo nos perdoou. Olha o exemplo, o maior exemplo de perdão para nós, bondade, compaixão, perdão, nós encontramos em Cristo, que nos perdoou mesmo sem merecermos nada. Assim como, né, eu e você fomos alcançados pela graça, devemos refletir sobre essa graça no trato com o próximo e tratá-los, corrigi-los, mas amá-los, abraçá-los, cuidá-los. Ninguém deve ser jogado. É isso que nós devemos aprender. Há exceções no texto sobre exclusão do convívio da igreja. 1 Coríntios 5, leia. Mas tem uma questão, né, que nós precisamos entender. Mas o convívio dos santos tem que demonstrar amor, perdão e compaixão. E o texto vai mostrar para nós que uma vida transformada produz relacionamento restaurado. Você sempre vai ser o apaziguador, restaurador, cheio de amor e compaixão. Seu olhar vai ser sempre de graça. Ei, vem cá. Vem aqui, cabeção. Vou te ajudar. Vem aqui, meu amor. Ó, você me irritou, mandou lavar a louça, mas eu lavei, guardei. Está guardado. Vem cá. O Ministério do Louvor pode subir. Cuidem disso. Relacionamento um com o outro. O Ministério do Louvor pode se ajeitando aqui. Pensa nos textos que nos aperta, sim ou não? Eu sei que temos várias coisas, talvez, que ainda precisamos melhorar. E já sempre falamos que nós estamos em obras. E até o dia que Jesus voltar para nos buscar, Ele vai estar nos aperfeiçoando. Né? Ele vai continuar trabalhando aqui, ó, dentro do nosso coração. E há uma luta entre carne e espírito diariamente. Todo dia o pecado vem. Mas o espírito está dentro. Ele não deixou. Aí você responde se quer. O Alexandre postou uma foto esse dia, quase não posta foto, acho que uns 360 fotos por semana. Brincando. Aí ele postou lá que o inimigo prepara o prato. Você come se você quiser. Então, é isso que nós precisamos compreender. E Paulo ensina: ei, cristão, você foi agraciado. E gentil, e judeu, não precisa mais da lei. Gentil, abandona o paganismo. Agora você é membro da família. Agora você está herdeiro com Cristo, desfrutando de algo eterno, de uma família que ama, que perdoa, que tem compaixão. Ei, teu comportamento não condiz mais com a velha vida, não cabe aqui. A mentira já não cabe na família. O palavreado já não cabe na família, a maldade não cabe, a ira não cabe, a falta de perdão não cabe. Agora aqui tem que ter um coração perdoador. Ei, eu te amo, careca. O vermelho. O vermelho está perdido, está lá em Nárnia. Jesus voltou lá. Agora ele acordou. Amém. Qual o versículo? Esse salvo pelo pastor Edson. Vamos ficar de pé? Vamos concluir a mensagem, eu quero orar com vocês. A grande verdade desse texto, irmão, para nós, é que ninguém consegue viver uma nova vida só com esforço humano. Não dá. Só com esforço humano, com a força do nosso braço, não temos condições de vencer o pecado. Não temos condições de manter um vínculo de paz. Não temos condições de mantermos uma unidade. Não temos condições de obedecer. Só com esforço humano, sem chance. Mas graças a Deus, que você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Graças a Deus que o velho homem, ele só pode morrer na cruz. E o novo só pode ressuscitar em Cristo Jesus. Não há outra maneira de viver um novo, senão em Cristo. Foi Cristo que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz.
Foi Ele e o seu Evangelho, a sua palavra, que tem poder para transformar, Marcião, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes e o nosso coração. É Ele que coloca em nós o amor, a paciência, o domínio próprio, a fidelidade, a bondade, a paz, a alegria. E o domínio próprio, contra essas coisas não há lei. É Ele, irmão. E hoje Ele nos chama para abandonar definitivamente a velha vida e a nos revestir de um novo homem agora criado segundo Deus para ser a sua imagem e a sua semelhança. Talvez ainda exista algo nessa manhã que precisa ser deixado. Talvez ainda exista aí uma ira, mentira, uma amargura, né? Uma falta de perdão. Talvez tem lá no fundo alguém que você precisa entregar aos pés da cruz, para você não se privar da graça. Ah, Senhor, eu perdoo tudo que fizeram para mim. Eu quero viver totalmente livre de qualquer peso e de qualquer coisa que me ligue à velha vida. Palavras torpes, pecados, imoralidades, que possam estar escondidos aí no teu coração. Mas Cristo está aqui nessa manhã para restaurar a sua vida, para perdoar os seus pecados e para transformar completamente a sua vida. A palavra diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, quando nós confessamos os nossos pecados. Então hoje, querido, eu faço um apelo para você, se você sentir no seu coração, entregue tudo aquilo que pertence ao velho homem aos pés da cruz. Deixa ele morrer lá na cruz. E deixa Cristo renovar sua mente e o seu coração para você viver nele, irmão. Ele te ama. Ouça isso ecoar no teu coração. Feche os teus olhos. Ele te ama. Ele te quer, Ele te perdoa. Foi por você, foi por mim, foi por cada um dos nossos erros. E somente Ele pode fazer alguém uma nova criatura. Somente nele pode acontecer isso. Você falou ao teu coração e você precisar, necessitar de uma oração, de um abraço, sai do seu lugar, nós vamos orar. Não se sinta acanhado, envergonhado, mas também aí onde você está, você que essa palavra falou no teu coração, você possa falar com o Pai. É Ele quem perdoa pecados. É Ele quem restaura a vida da perdição. Mantenha isso no seu coração. Nós vamos orar e adorar o Senhor. Aleluia. Vamos adorar, vamos adorar.